Desde os cantos mais tranquilos de uma fazenda na Austrália, até o mundo vertiginoso dos tapetes vermelhos de Hollywood, Margot Robbie percorreu um caminho cheio de desafio e luzes brilhantes. Mas por trás do sorriso radiante do glamour, esconde-se uma história menos conhecida, a luta constante para ser sempre bem-sucedida, sempre ocupada. Número 1. Origens humildes e sonhos entre fitas de vídeo. Margot Elise Robbie nasceu em 2 de julho de 1990 em Dalby, Queensland, Austrália, no seio de uma família que estava longe de ser perfeita. Seu pai, Doug Robbie, era um magnata da cana-de-açúcar que não teve uma presença significativa em sua vida, e sua mãe, Sarie Kessler, era fisioterapeuta, responsável por criar Margot e seus 3 irmãos sozinha. A infância de Margot se passou na fazenda de seus avós, no Currumbin Valley, um lugar pitoresco, cercado por prados verdes, onde ela descobriu desde cedo seu amor pela natureza e pela aventura. Mas além da vida rural e das tarefas diárias que incluíam cortar lenha e ordenhar vacas, a pequena Margot tinha um segredo que a emocionava: sua paixão por filmes. Na falta de opções, seu entretenimento consistia em assistir repetidamente as poucas fitas de vídeo que havia em sua casa. Ela as estudava com atenção, recriando cenas em frente ao espelho e transformando seu quarto em um pequeno teatro improvisado. Esse hábito, que poderia parecer uma simples forma de passar o tempo, revelava um amor profundo pela interpretação. No entanto, Margot não imaginava que isso poderia levá-la um dia a se tornar uma estrela de Hollywood. Longe de sonhar com tapetes vermelhos, ela se considerava apenas uma garota do campo, com um espírito competitivo que a impulsionava a se destacar em esportes como o hóquei sobre grama, embora sua verdadeira paixão fosse o surf. Mas a vida não era tão idílica quanto seus dias na praia. A separação de seus pais quando ela tinha 5 anos deixou uma marca profunda. Doug Robbie, apesar de seu sucesso empresarial, não foi um apoio para sua filha, e isso gerou um ressentimento que se manteve ao longo dos anos. Sarie Kessler, por sua vez, trabalhava incansavelmente para sustentar a família, o que forçou Margot a buscar seus próprios meios para contribuir em casa. Desde cedo, Margot soube o que era ter trabalhos ocasionais para ganhar um pouco de dinheiro extra. Aos 10 anos, já cortava lenha para os vizinhos e vendia comida em barracas locais. À medida que crescia, Margot se tornou uma adolescente inquieta, sempre buscando maneiras de expandir seus horizontes. No ensino médio, enquanto seus colegas sonhavam com carreiras tradicionais, ela explorava o mundo das artes dramáticas no Somerset College. No entanto, a ideia de se tornar uma atriz profissional ainda era um sonho inalcançável para a jovem de Queensland. Ela não tinha os contatos, o dinheiro, nem a certeza de que poderia fazer carreira em algo tão abstrato como a arte da atuação. Mas a vida, como o melhor roteiro de Hollywood, guarda reviravoltas inesperadas. Durante uma de suas visitas a Melbourne, Margot, com apenas 17 anos, conseguiu uma audição para uma novela australiana que mudaria sua vida para sempre, Negros. Inicialmente, o papel de Donna Friedman seria um personagem menor, mas a frescura e o talento de Robbie a transformaram em um personagem fixo do programa. Margot, que nunca tinha tido um agente nem uma formação formal em atuação, de repente se viu com uma audiência que a seguia semanalmente, o que lhe permitiu aprimorar suas habilidades na tela e começar a imaginar um futuro mais ambicioso. O trabalho na novela lhe ensinou os rigores da indústria, longas jornadas de filmagem, a pressão da fama e o constante escrutínio da imprensa. Mas Margot não se deixou intimidar. Pelo contrário, isso serviu como uma espécie de treinamento intensivo para o que viria depois. Ainda assim, em sua mente, persistia a insegurança de se realmente pertencia ao mundo do entretenimento. Afinal, que possibilidades reais tinha uma garota de Dalby de triunfar no grande cenário de Hollywood? A resposta a essa pergunta veio com uma oferta inesperada. Depois de se mudar para Los Angeles,
Margot fez um teste para um papel na série de televisão Pan, ambientada nos anos 60. Embora a série não tenha tido uma vida longa, serviu como seu cartão de visita em Hollywood. Mas não foi até seu papel em O Lobo de Wall Street que seu nome se consolidou na indústria cinematográfica. Margot enfrentou Leonardo DiCaprio em um teste improvisado, onde sua decisão de esbofeteá-lo como parte da cena surpreendeu o próprio Martin Scorsese, que viu nela um potencial explosivo. Margot Robbie deixou de ser uma promessa para se tornar uma realidade. Número 2. A ascensão à fama e a sombra do sucesso. O grande salto de Margot Robbie para Hollywood veio com o filme O Lobo de Wall Street. Em 1993, sua audição para o papel de Naomi LaPaglia, a esposa do personagem interpretado por Leonardo DiCaprio, foi um momento que marcaria sua carreira para sempre. Com apenas 23 anos, Margot impressionou Martin Scorsese ao improvisar um tapa em DiCaprio durante uma das cenas, o que demonstrava não apenas sua coragem, mas também sua capacidade de assumir riscos. Foi essa ousadia que a levou a conseguir o papel e, com isso, seu primeiro grande sucesso na indústria cinematográfica americana. A estreia de O Lobo de Wall Street foi um sucesso retumbante. O filme arrecadou mais de 390 milhões de dólares em todo o mundo, e a interpretação de Robbie foi aclamada pela crítica, que a qualificou como um talento emergente, com uma presença avassaladora na tela. Mas, por trás dos flashes e dos tapetes vermelhos, Margot começou a enfrentar as primeiras amostras do lado obscuro da fama. A constante vigilância da mídia, as perguntas intrusivas sobre sua vida privada e as expectativas de ser a atriz perfeita. O filme não apenas abriu as portas para mais oportunidades em Hollywood, mas também a introduziu a um mundo onde o sim, não, talvez, se tornava uma moeda de troca. Essa pressão constante para se manter relevante e ser sempre o centro das atenções a fez sentir uma necessidade insaciável de continuar trabalhando, de aceitar novos projetos e de provar que seu sucesso não havia sido uma mera casualidade. Margot se encontrava em um dilema. A fama que tanto havia desejado vinha acompanhada de uma responsabilidade esmagadora. Logo chegaram outros papéis de destaque, como sua interpretação de Jane Porter em A Lenda de Tarzan e, claro, o icônico papel de Harley Quinn em Esquadrão Suicida. Este último, um personagem carismático e caótico, se tornou um dos mais populares de sua carreira e lhe permitiu se conectar de maneira única com o público jovem. No entanto, o processo de preparação para o papel não foi nada fácil. Margot dedicou meses de treinamento físico, boxe e acrobacias para dar vida a Harley Quinn, demonstrando que seu compromisso com os personagens ia além do superficial. Enquanto isso, a máquina de Hollywood continuava a empurrá-la para frente. Cada sucesso era seguido por uma demanda por mais, e Margot, querendo aproveitar cada oportunidade, mergulhava em uma voragem de projetos. Em sua mente, a ideia de sempre bem-sucedida, sempre ocupada, tornou-se um mantra. Sentia que cada pausa poderia ser interpretada como uma falta de ambição, um pecado mortal, em uma indústria onde a percepção de relevância é tudo. Era como se, apesar de sua crescente fama e reconhecimento, uma parte dela temesse voltar àqueles dias na Austrália, onde as oportunidades pareciam tão distantes e os sonhos de atuar eram apenas fantasias. A situação se intensificou com o lançamento de Esquadrão Suicida, em 2016. Apesar das críticas mistas que o filme recebeu, a atuação de Robbie como Arlequina foi elogiada e destacou-se como o principal trunfo do filme. Sua interpretação era encantadora e perigosa, mostrando um lado de Margot que poucos tinham visto antes, uma atriz que podia ser divertida e assustadora ao mesmo tempo. Isso levou a Warner Bros. A confiar nela para liderar futuros projetos, centrados em seu personagem, como Aves de Rapina. No entanto, por trás desse sucesso, Margot lidava com um esgotamento cada vez mais evidente.
As longas horas de filmagem, as intensas campanhas de promoção e a pressão de ser o rosto de uma franquia a deixavam sem tempo para si mesma. Cada novo compromisso era uma adição à sua agenda já saturada. E embora a adrenalina dos novos projetos a mantivesse ativa, também a mergulhava em um estado constante de ansiedade. O sucesso, que antes era uma motivação, estava se tornando aos poucos um fardo. Era como se o glamour de Hollywood tivesse um preço oculto que a atriz começava a pagar. Ainda assim, Margot não deixava que esses desafios fossem percebidos pelo público. Nas entrevistas, ela sempre se mostrava sorridente, grata pelas oportunidades e disposta a falar sobre seus próximos projetos. No entanto, aqueles que trabalhavam de perto com ela notavam os sinais de desgaste. A energia que parecia infinita se esgotava nos momentos de descanso. As longas jornadas de filmagem deixavam sua marca em seu ânimo, e o sorriso radiante se desvanecia ao final de cada dia. Mas Margot era especialista em manter as aparências. Afinal, em Hollywood, a imagem é tudo. Número 3. A pressão de ser sempre relevante. O sucesso de Margot Robbie continuava crescendo, e, com ele, a pressão constante de se manter relevante em um mundo onde o tempo corre mais rápido do que se pode perceber. Após sua atuação destacada como Harley Quinn em Esquadrão Suicida, a demanda por sua presença em projetos importantes e sua influência como produtora se intensificaram. Mas junto com a atenção da mídia e as oportunidades, veio uma carga emocional que a obrigou a lidar com a ansiedade de não poder parar. Margot começou a sentir que precisava estar sempre ocupada, sempre em movimento e, acima de tudo, sempre relevante. Para muitos em Hollywood, o sucesso pode ser uma maldição disfarçada de fortuna. E Margot não foi a exceção. Enquanto outros atores podiam se dar ao luxo de tirar um tempo longe da atenção pública, ela sentia que não podia parar nem por um segundo. Cada entrevista, cada aparição pública e cada projeto aceito faziam parte de uma estratégia para se manter no topo. O conceito do sucesso a envolvia cada vez mais, tornando-se uma espécie de mantra que marcava seu ritmo de vida. Sempre bem-sucedida, sempre ocupada. A indústria cinematográfica é implacável com aqueles que parecem tirar uma folga, e Margot sabia que um par de fracassos de bilheteria poderia fazer sua carreira pender por um fio. Isso a levou a aceitar papéis que, embora nem sempre representassem seus interesses artísticos mais profundos, garantiam visibilidade e presença nas conversas de Hollywood. Filmes como Focus, ao lado de Will Smith, ou Whisky Tango Foxtrot, com Tina Fey, faziam parte de um equilíbrio entre se manter no radar da indústria e poder explorar novas facetas de sua capacidade de atuação. No entanto, o desafio não era apenas profissional, mas também pessoal. Margot enfrentava a luta interna de querer dar um tempo, voltar aos dias simples de sua infância em Kingsland, quando o maior prazer era se perder entre as ondas e passar tempo com sua família. No entanto, toda vez que considerava a possibilidade de uma pausa, a sombra do sucesso a alcançava, lembrando-a de que qualquer pausa poderia significar uma perda de oportunidades. Paralelamente, a fama mundial significava uma constante invasão de sua vida privada. Cada aspecto de seu relacionamento com Tom Akerley, cada detalhe de suas férias, cada saída noturna. Tudo se tornava material para os tabloides. Os rumores sobre sua vida pessoal se misturavam com notícias de seus projetos, e Margot descobriu que não havia como separar seu eu profissional de seu eu pessoal. Isso gerou um nível de estresse que a levou a buscar formas de desconectar, mesmo que fossem apenas momentos breves. Paralelamente, a fama mundial significava uma constante invasão de sua vida privada. Cada aspecto de seu relacionamento com Tom Akerley, cada detalhe de suas férias, cada saída noturna. Tudo se tornava material para os tabloides. Os rumores sobre sua vida pessoal se misturavam com notícias de seus projetos,
E Margot descobriu que não havia como separar seu eu profissional de seu eu pessoal. Isso gerou um nível de estresse que a levou a buscar formas de se desconectar, mesmo que fossem apenas momentos breves. Uma das suas formas de escapar da atenção pública era seu amor por trens. Este passatempo, que poderia parecer incomum para uma estrela do seu calibre, tornou-se um refúgio para ela. Robbie e seu marido, Tom, fizeram uma viagem no famoso Orient Express, um sonho que ela tinha desde criança. Nesse trajeto, encontrou um alívio temporário da pressão que a assediava constantemente. Olhando pela janela do trem enquanto as paisagens passavam, Margot sentia que, por um instante, o tempo parava e ela podia esquecer as expectativas que a perseguiam. No entanto, esses momentos de calma eram fugazes. Ao retornar a Hollywood, a voragem de compromisso a esperava com mais força do que nunca. Durante as gravações de Birds of Prey, onde não apenas protagonizou, mas também foi uma das principais produtoras, Margot enfrentou a responsabilidade de liderar um projeto de grande envergadura. O filme foi uma tentativa de dar uma nova perspectiva ao seu personagem Harley Quinn, mostrando um lado mais complexo e vulnerável da anti-heroína. Embora as críticas tenham sido em sua maioria positivas, a pressão de carregar o peso do projeto em seus ombros foi esmagadora. Número 4. O lado obscuro da perfeição. À medida que Margot Robbie se tornava uma figura onipresente em Hollywood, a pressão de manter uma imagem perfeita e a constante exigência de ser a melhor em tudo o que fazia começaram a cobrar seu preço. Embora externamente projetasse a imagem de uma atriz confiante, segura de si mesma e sempre com um sorriso radiante, por dentro estava lidando com uma série de desafios emocionais que a faziam questionar seu lugar no mundo do entretenimento. O CSO havia deixado de ser uma simples estratégia de sobrevivência para se tornar uma espécie de obsessão silenciosa que governava cada aspecto de sua vida. Durante as filmagens de Eu, Tonya, Margot enfrentou um dos maiores desafios de sua carreira até aquele momento. Interpretar Tonya Harding, uma patinadora cuja vida foi marcada pela controvérsia, exigiu que ela mergulhasse na complexidade emocional do personagem, explorando facetas que poucos haviam visto dela como atriz. Embora tenha sido um papel que lhe trouxe reconhecimento e elogios, também foi uma experiência exaustiva. Para se preparar, Margot passou meses treinando intensamente, aprendendo a patinar no gelo e enfrentando as lesões físicas e mentais que implicava encarnar uma figura tão complexa. No entanto, o que mais a impactou foi o processo de entender a solidão e o desespero de Tonya Harding. Margot encontrou paralelos entre o isolamento que a personagem sentia e sua própria experiência em Hollywood. Apesar de estar rodeada por uma equipe de produção e de estar constantemente sob o olhar da mídia, Margot começou a sentir que a verdadeira conexão humana era algo que se desvanecia à medida que sua fama aumentava. As longas horas no set, as entrevistas incessantes e a constante necessidade de estar à altura de sua imagem pública a afastavam dos momentos simples da vida, como as conversas genuínas com um amigo, ou a tranquilidade de um dia sem compromissos. O sucesso de Eu, Tonya lhe trouxe múltiplas indicações a prêmios, incluindo sua primeira indicação ao Oscar como melhor atriz. A noite do Oscar foi um momento de triunfo para Margot, uma validação pública de todos os sacrifícios e esforços que ela havia feito desde sua chegada a Hollywood. Mas mesmo em meio aos aplausos e às luzes deslumbrantes, Margot não podia evitar sentir uma pontada de vazio. À medida que caminhava pelo tapete vermelho, com seu vestido impecável, e posava para as câmeras, sua mente divagava para os dias em que era apenas uma garota de Queensland, Austrália, com sonhos que pareciam impossíveis. Ela se perguntava se havia perdido algo essencial no caminho para o topo. Margot começou a refletir sobre sua vida e a forma como a fama havia mudado sua perspectiva. Ela se lembrava das tardes de surf na costa australiana, das risadas com sua família
e dos momentos de tranquilidade sob o sol. Eram lembranças de uma vida simples e sem complicações, uma vida que agora parecia distante e quase irreal. A garota que costumava correr descalça pelo campo havia se transformado em uma das atrizes mais requisitadas de sua geração. Mas a transição havia vindo acompanhada de uma sensação de desconexão de si mesma. Ela sentia que a verdadeira Margot, aquela que costumava desfrutar das coisas simples, havia se desvanecido sob a fachada da estrela de cinema. Foi nesse contexto que Margot se mergulhou em seu próximo projeto, Era uma Vez em Hollywood, dirigido por Quentin Tarantino. A oportunidade de trabalhar com um dos diretores mais icônicos da indústria era um sonho realizado, mas também implicava uma nova montanha de expectativas. Margot assumiu o papel de Sharon Tate, a atriz que foi brutalmente assassinada por seguidores de Charles Manson, e decidiu se preparar de maneira meticulosa, estudando cada detalhe da vida de Tate, e se reunindo com pessoas próximas a ela para entender melhor sua essência. Ela queria honrar a memória de Sharon Tate, o que a levou a investir uma grande quantidade de tempo e energia no processo de preparação. Durante as filmagens, Margot viveu um curioso contraste entre o mundo de fantasia que o filme recriava e a realidade implacável de Hollywood que ela conhecia tão bem. Tarantino havia construído uma homenagem nostálgica à época dourada da indústria, um tempo que parecia mais simples e mágico. No entanto, Margot estava muito ciente de que a realidade moderna de Hollywood não era tão romântica quanto a que se via na tela grande. Na vida real, a competição era feroz, e o medo de ficar para trás era um fantasma que perseguia cada estrela, não importando o quão alto tivessem chegado. A atuação de Margot como Sharon Tate foi aclamada, embora o filme tenha gerado divisões entre a crítica. Alguns elogiaram a delicadeza com que Robbie encarnou Tate, enquanto outros lamentaram que sua personagem tivesse tão poucas falas. No entanto, para Margot, o verdadeiro desafio não estava nas críticas externas, mas no esforço constante para não se perder, em meio à personagem e às expectativas. Cada vez que estava no set, cercada por uma equipe que olhava para ela, esperando a melhor interpretação, Margot sentia a pressão de estar à altura da imagem que todos tinham dela. A pressão continuava marcando seu dia a dia, e embora Margot tentasse encontrar um equilíbrio entre seu trabalho e sua vida pessoal, as demandas de Hollywood pareciam não dar trégua. Foi nesses momentos de maior pressão que Margot encontrou um refúgio inesperado: o circo. Sua mãe a havia inscrito em aulas de circo quando era criança, e a atriz nunca havia esquecido a sensação de liberdade que sentia ao se pendurar em um trapézio ou realizar acrobacias aéreas. Decidiu retomar essas atividades como uma forma de liberar o estresse e lembrar essa parte de sua vida que a conectava com suas raízes. Número 5. Um império chamado Lucky Shop, ambição e controle. À medida que Margot Robbie se tornava um nome cada vez mais conhecido em Hollywood, decidiu que era hora de tomar as rédeas de sua carreira de uma forma mais profunda. Fundar sua própria produtora, Lucky Shop Entertainment, junto com seu marido Tom Ackerley e suas amigas de confiança Sofia Kerr e Josie McNamara, foi um passo natural para ela. Margot queria algo mais do que ser a atriz que seguia as instruções de um diretor. Ela desejava ser a mente criativa por trás das histórias, a mulher que podia moldar os projetos, desde o roteiro até a tela. Mas, como costuma acontecer com os grandes sonhos, essa ambição vinha acompanhada de novos desafios e responsabilidades que a levariam a uma carreira ainda mais absorvente. Fundada em 2014, a Lucky Shop Entertainment nasceu com um objetivo claro: produzir conteúdo que destacasse personagens femininas complexas, histórias que outras produtoras talvez não considerassem rentáveis, mas que Margot sabia que o mundo precisava. A ideia de que as mulheres poderiam ser muito mais do que personagens secundárias nos filmes era uma causa que Margot levava muito a sério. Ela não queria simplesmente atuar. Queria mudar a forma como as histórias eram contadas em Hollywood e,
Para isso, precisava ter o controle da produção. O primeiro grande projeto da Lucky Shop foi Eu, Tonya. Um filme que não apenas permitiu a Margot protagonizar um papel desafiador, mas também demonstrar sua capacidade de conduzir um projeto ambicioso como produtora. O filme narrava a história controversa da patinadora Tonya Harding, e Robbie mergulhou em seu papel com uma paixão que surpreendeu a todos. Sua atuação foi tão convincente que muitos consideraram que ela havia nascido para interpretar Tonya. Mas, por trás das câmeras, Margot enfrentava o árduo trabalho de equilibrar seu papel como atriz e produtora, supervisionando cada detalhe da produção, enquanto se esforçava para dar o melhor de si no set. As longas jornadas de gravação, combinadas com as exigências da produção, foram um desafio físico e emocional. Mas a experiência de ser a arquiteta do próprio destino deu a Margot uma satisfação única, embora também a tenha feito perceber a magnitude da pressão que havia se imposto. Supervisionar desde os aspectos financeiro até os criativos de um filme era muito mais do que estar na frente da câmera. Implicava reuniões intermináveis, negociações com distribuidores e um planejamento exaustivo para garantir que cada projeto chegasse a bom termo. Quando Tonya estreou e recebeu aplausos da crítica, Margot sentiu que o esforço havia valido a pena. As indicações aos prêmios, incluindo a sua ao Oscar, e o sucesso do filme, foram um reconhecimento à sua visão e à sua capacidade de materializar um projeto que muitos teriam considerado arriscado demais. No entanto, a experiência também lhe deixou um sabor agridoce. Margot percebia que, sendo produtora, as responsabilidades nunca terminavam. Quando o filme terminava seu percurso nos festivais de cinema, começava a promoção, e depois as reuniões para discutir o próximo projeto. Não havia tempo para parar, e a sombra do cansaço continuava a persegui-la. Com a Lucky Shop, Margot e sua equipe começaram a explorar outros projetos igualmente ambiciosos. Filmes como Aves de Rapina, onde Robbie retomou seu papel como Harley Quinn, se tornaram uma forma de reafirmar seu lugar na indústria, não apenas como atriz, mas como uma produtora capaz de liderar franquias de grande envergadura. Margot se dedicou completamente a desenvolver o filme, desde os primeiros rascunhos do roteiro, até a escolha da diretora, Cathy Yan, que foi uma escolha consciente, para dar uma voz feminina ao projeto. Essa abordagem permitiu criar um ambiente em que as mulheres pudessem contar histórias à sua maneira, algo que Robbie considerava essencial para o futuro da indústria. Mas, por mais gratificante que fosse, esse nível de controle também implicava um preço. Cada erro, cada crítica negativa, cada queda na bilheteria era sentido como uma responsabilidade pessoal. Margot já não podia culpar outros pelas decisões criativas. Era ela quem dava cara pelos sucessos e fracassos. Isso alimentava sua necessidade de ser sempre bem-sucedida, de não permitir que nenhum projeto vacilasse sob sua supervisão. As expectativas da indústria pesavam sobre seus ombros, e, embora ela tivesse conseguido estabelecer uma empresa respeitada, a pressão de manter esse status a deixava constantemente à beira da ansiedade. Número 6. A dualidade de Harley Quinn, entre a ficção e a realidade. A chegada de Harley Quinn à vida de Margot Robbie foi um ponto de inflexão em sua carreira e, de certa forma, também refletiu parte da dualidade que a atriz experimentava entre sua vida pública e seu mundo privado. Quando assinou para interpretar a personagem caótica em Esquadrão Suicida de 2016, Margot sabia que esse papel não seria apenas mais um em sua filmografia. Harley Quinn era uma figura que misturava o divertido com o perigoso, o irreverente com o trágico. Margot se dedicou completamente ao papel, compreendendo que, se conseguisse dar vida de maneira convincente, poderia redefinir sua posição em Hollywood e se estabelecer como uma atriz capaz de liderar franquias. No entanto, o que começou como um desafio artístico, logo se transformou em uma montanha-russa emocional para Margot. Ao se preparar para encarnar Harley Quinn,
A atriz mergulhou na psicologia do personagem, um ser que, por trás de sua risada maníaca e sua atitude despreocupada, escondia um pano de fundo de dor e dependência emocional. A relação tóxica de Harley com o Coringa era um espelho distorcido do que muitos atores vivem em Hollywood. Um desejo de aceitação que às vezes beira a obsessão, a necessidade de ser amado e valorizado, mesmo que o custo seja perder o sentido de si mesmo. Para Margot, interpretar Harley não significava apenas aprender a se mover e lutar como uma anti-heroína. Também implicava explorar essa dualidade interna. Em muitas entrevistas, confessou que, embora Harley fosse um personagem fictício, algumas das lutas emocionais da vilã ressoavam com suas próprias experiências. Margot se encontrava em um ponto de sua vida, onde a busca pela aprovação de Hollywood se entrelaçava com a necessidade de manter uma imagem que já não tinha certeza de poder sustentar. A pressão de ser sempre bem-sucedida, sempre ocupada, a mantinha em uma tensão constante, assim como a dinâmica entre Harley e o Coringa. As gravações de Esquadrão Suicida foram intensas. Margot se submeteu a um regime de treinamento físico que incluía boxe, acrobacia e trabalho com tecidos aéreos, algo que se tornou uma metáfora do que vivia emocionalmente, sempre caminhando por uma corda bamba, tentando equilibrar a demanda da indústria com seus próprios limites pessoais. Passava horas no set, rindo e gritando como Harley, mas por trás das câmeras, o cansaço começava a afetá-la. Quando Esquadrão Suicida estreou, o resultado foi misto. As críticas ao filme foram duras, mas o público abraçou o personagem de Harley Quinn, vendo-a como um dos pontos fortes do filme. Margot recebeu elogios por sua interpretação, e a Warner Bros. Não demorou a considerar projetos que expandissem o universo de seu personagem. Para muitos, Harley Quinn era a nova imagem do empoderamento feminino, uma figura que desafiava as normas e fazia o que queria, sem se importar com as consequências. Mas para Margot, a realidade era mais complexa. Harley era um personagem libertador, sim, mas também era exaustivo. A responsabilidade de ser o rosto de uma franquia implicava compromissos constantes, desde eventos promocionais até as sequências que o estúdio planejava. Margot se encontrava presa na paradoxa de amar seu personagem e, ao mesmo tempo, sentir que a pressão de interpretá-la repetidamente a afastava de outros papéis que também desejava explorar. O "se é isso" se manifestava novamente. Cada vez que pensava em tirar uma folga, o medo de perder a relevância a empurrava a dizer sim a um novo projeto. Essa dualidade atingiu seu pico com o lançamento de Aves de Rapina, em 2020, um projeto que Margot não apenas protagonizou, mas também produziu através da Lucky Chap Entertainment. Aves de Rapina era uma tentativa de dar mais profundidade a Harley Quinn, de contar uma história a partir da perspectiva feminina e se afastar da sombra do Coringa. Margot se sentiu orgulhosa de poder dar uma voz própria à personagem, de transformar Harley em algo mais do que uma simples cúmplice. O filme foi um desafio desde o início. Margot trabalhou de perto com a diretora Cathy Yan e a roteirista Christina Hodson, para garantir que a história refletisse a complexidade de Harley. Margot queria que o filme fosse divertido e frenético, mas também que mostrasse uma Harley que lutava para encontrar seu próprio caminho, longe das correntes emocionais que a prendiam. Foi um esforço pessoal, uma forma de projetar o que ela mesma sentia, ao tentar encontrar seu lugar em uma indústria que a pressionava para fazer muitas coisas ao mesmo tempo,